Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Queridos, o tema dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite é: todos precisam de Jesus. Vamos falar bem alto? Todos precisam de... mais alto. Todos. O tema dessa mensagem é uma das maiores verdades e realidades que possa existir. Isso é um fato, todos precisam de Jesus, sejam ricos, sejam pobres, sejam brancos, sejam negros, sejam pardos. O fato é, todos precisam de Jesus. Precisamos de Jesus, queridos, mais do que a água que bebemos durante o nosso dia. Precisamos de Jesus, queridos, mais do que a comida que nos alimenta e sustenta o nosso corpo. Porque Jesus, ele não é um simples alimento que sustenta o nosso corpo. Jesus não é uma simples água que sustenta o nosso corpo e mata a nossa sede. Mas a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer desse pão jamais terá fome. Mas a Bíblia diz também que ele é água viva a jorrar, e aquele que bebe dessa água jamais terá sede. E é por isso que precisamos de Jesus. Isso é uma verdade inegável. Ninguém jamais neste mundo pode negar a necessidade que temos de Jesus. E o texto que lemos revela exatamente a grandeza desse Jesus, desse Cristo, que viria sobre o povo de Israel para poder morrer por toda a humanidade e perdoar o nosso pecado. O texto mostra com clareza algumas características desse Cristo, desse Jesus a quem tanto precisamos. É uma profecia que Deus entrega ao profeta Isaías acerca do Cristo. É por isso que nós o chamamos, o profeta Isaías, de profeta messiânico. É o profeta que anuncia, que declara as obras de Cristo, que anuncia Cristo, que fala sobre Cristo muito antes de Cristo vir ao mundo. E o texto declara que Cristo nasceria como um menino, e ele viria para trazer luz sobre o povo que vivia nas trevas. Querido, de fato, o povo esperava um Jesus que faria tudo isso. De fato, o povo esperava um Jesus que faria milagres. De fato, o povo esperava um Jesus que resolveria as questões políticas daquele tempo. E sim, Jesus, ele fez milagres. Jesus curava, ele operava maravilhas. Mas um fato ainda maior é que Jesus, ele não veio simplesmente para curar o enfermo, mas para salvar o perdido do pecado. Mas por quê? Porque nem todos precisam de milagres, queridos. Se Jesus viesse apenas como um milagreiro, os sãos diriam o quê? Para que eu preciso dele? Se Jesus viesse apenas para resolver os problemas políticos, aqueles que não se envolviam com política diriam o quê? Eu não preciso desse Jesus. Se Jesus viesse apenas para resolver problemas financeiros, profissionais, aqueles que eram ricos diriam o quê? Eu não preciso desse Jesus. Mas o fato é que Jesus veio para resolver um problema que todo mundo tem: rico, pobre, independente do credo, da religião, da tribo, da raça, da cor. Jesus veio para resolver o problema do pecado. E nem todo mundo precisa de cura, mas todo mundo precisa de salvação. Nem todo mundo precisa de dinheiro, mas todo mundo precisa de salvação. Nem todo mundo precisa de bens materiais, mas todo mundo
Deus. Ou seja, não há mais ninguém que não necessite mais do que tudo nesse mundo do que é de Jesus. Mas a pergunta que eu fiz para esse texto, a pergunta que eu fiz para essa mensagem é: mas por que todos, sem exceção, necessitam tanto assim de Jesus? Primeiro, porque Jesus foi dado a todos. Repitam comigo: Jesus foi dado a... Jesus não veio para alguns. Olha o que o texto diz: porque um menino e um filho nos foi dado. Querido, um filho nos foi dado. Jesus foi dado a todos, e não apenas para algum. Jesus não é uma propriedade exclusiva de um povo, de uma religião, de uma tribo, de uma raça, de uma igreja. Jesus, querido, deseja ser tudo em todos, porque só nele há salvação para os que creem. Mas por que todos precisam tanto assim de Jesus? Segundo ponto, porque só em Jesus encontramos um governo absoluto para a nossa história. O texto continua: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O texto revela aqui, querido, o governo de Jesus sobre a humanidade, o governo de Cristo. Mas que governo era esse que o profeta Isaías havia declarado aqui nesse texto? Não é um governo passageiro, não é um governo que dura 4 anos, não é um governo corruptível, é um governo eterno que não tem fim e que passa geração em geração. Ele não padece, ele não termina, ele não se corrompe, ele não se destrói. Jesus deseja governar a sua história nessa noite, querido. Jesus deseja governar o teu casamento nessa noite. Jesus deseja governar os teus relacionamentos nessa noite. Jesus deseja governar os teus pensamentos nessa noite, querido. Sabe qual é o problema? É porque quando nós governamos nossos sentimentos, nós somos enganados, porque em Provérbios diz que enganoso é o coração do homem. E é exatamente por isso que precisamos de Jesus, porque nele nós encontramos um governo absoluto. Você já experimentou governar sua própria carne, sua própria vida, suas próprias decisões? No final deu alguma coisa errada, não deu? Porque nós não somos eternos. Até sabemos do ontem, mas não sabemos do amanhã. Agora o governo de Jesus não. É um governo que estava ontem, está hoje e está também amanhã. É por isso que Ele tem as melhores decisões para mim e para você. Permita que Ele governe as tuas decisões essa noite. Terceiro ponto: por que todos precisam tanto assim de Jesus? Porque nele encontramos conselhos para a nossa vida. Olha o que o texto diz: e Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. O texto não diz que Ele é um simples conselheiro, mas sim um maravilhoso conselheiro. Querido, em Jesus e em sua palavra, nós temos conselhos para todas as áreas da sua vida. E agora eu quero abrir um parêntese para falar da Bíblia, da palavra de Deus. Queridos, pare de buscar conselhos naquilo que é perecível, naquilo que é corrupto. Busque conselhos na palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento, ela nos sustenta. Ela revela o caráter de Deus em nós. Ela revela a vontade de Deus em nós e através de nós. E é por isso que precisamos de Jesus, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Queridos, um homem sem Jesus vive uma vida sem direção. Um homem sem os conselhos de Jesus vive uma vida sem rumo, vive uma vida sem propósito. Mas quando entendemos que precisamos de Jesus, Ele nos guia nos passos verdejantes, Ele nos conduz com sua forte mão. É por isso que precisamos dEle. É porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É porque quando estamos nele, querido, pode cair 1000 do nosso lado, 10.000 à direita, mas não seremos atingidos. Mas é preciso andar ao lado de Jesus. Quarto, por que precisamos tanto assim de Jesus? Porque Jesus é o Deus poderoso.
O texto também coloca Jesus como um Deus todo-poderoso. Queridos, um homem sem Jesus é um ser fraco, mas em Jesus encontramos a força que precisamos para vencer os desafios da vida, para vencer os pecados da vida, queridos. É nele que encontramos. Não tem a ver com autoajuda, mas tem a ver com a ajuda do alto, porque nada temos para nos ajudar, querido. Eu não posso estender a mão para mim mesmo e me arrancar do lamaçal do pecado. Eu não posso me tirar do lamaçal do inferno. Mas um dia alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré estendeu a sua mão e nos deu vida, nos trouxe salvação e nos deu a liberdade. E é por isso que precisamos de Jesus, porque Ele é poderoso. Quinto, por que todos precisam tanto assim de Jesus? Porque nele recebemos a paternidade eterna de Deus. O texto também diz que Jesus é Pai eterno. Pai eterno. João no capítulo 1, versículo 12, há um texto que eu amo que diz: mas a todos o quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de... Através de Jesus nos tornamos filhos de... Queridos, em Jesus recebemos uma paternidade eterna, uma paternidade absoluta. E quando temos um Pai, queridos, nós somos cuidados, nós somos guiados, nós somos amados por Ele. Você acredita nisso? E por último, por que precisamos tanto assim de Jesus? Porque em Jesus encontramos a paz que excede todo entendimento. Você pode dar um glória a Deus bem forte agora? Esse texto, no versículo 6, encerra dizendo que Ele é o príncipe da paz. Queridos, a paz que Jesus oferece não é uma falsa paz, não é uma vida sem luta, não é uma vida sem tristeza, não é uma vida de alegria, não, é uma vida, queridos, que vai ter guerras internas, vai ter choro, vai ter dor, vai ter percas, mas a paz que encontramos quando estamos em Jesus é uma paz que mesmo diante de tudo isso, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e está conosco. A paz que Jesus Cristo oferece é a paz que o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas dentro de nós Jesus Cristo vai nos aliviando, trazendo paz, esperança. Jamais acredite no falso evangelho que diz que quando você caminhar com Jesus você não terá lutas. Mentira. Que diz que quando você caminhar com Jesus você não vai sofrer. Mentira. Que diz que quando você estiver em Jesus você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero e você vai ganhar muito dinheiro. Mentira. Mas a garantia do evangelho é: em Jesus você tem a paz que ultrapassa, que excede, que extrapola todo e qualquer entendimento. Mas como assim? O mundo vai olhar para você e vai dizer: ele não tem dinheiro, mas ele tem paz. Ele não tem uma família muito boa, estruturada, mas ele tem paz no coração. Ele não tem bens materiais, mas ele tem paz no coração. Ah, querido, e essa paz o dinheiro não pode trazer. Essa paz, querido, uma estrutura financeira não pode trazer. Essa paz, querido, os status nas redes sociais não pode trazer. Essa paz, um poder, querido, humano, político, social, não pode trazer. Mas essa paz nós encontramos quando estamos em Jesus Cristo de Nazaré. Mas por que todos precisam tanto assim de Jesus? Precisamos de Jesus não simplesmente pelo fato de tudo isso que citamos. E sim, Ele é tudo isso em nós. Mas é muito mais, querido. Ele é muito mais do que o maravilhoso conselheiro, do que o Deus poderoso, do que o Pai eterno, do que o príncipe da paz. Nós precisamos de Jesus, queridos, porque como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é por isso que precisamos de Jesus, queridos. Concorde o mundo ou não, ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, o fato é um só, e que é só nele, por meio dele, por causa dele, pela graça dele, que nós encontramos a salvação para a nossa alma. E é por isso que todos, sem exceção, precisam, mais do que nunca, mais do que tudo, de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Você pode ficar de pé no seu lugar?